Meus irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estou para fazer a nossa pré-aulas de Escola Bíblica Dominical do nosso terceiro trimestre de 2024. Desta feita, vamos para a lição de número 6, que tem por título Uma Igreja Comprometida com a Obra Missionária. Meus irmãos, estamos estudando lições maravilhosas. Estamos falando a respeito da igreja do arrebatamento, uma igreja comprometida com as verdades divinas. Então, uma igreja comprometida com as verdades divinas é uma igreja que tem comprometimento com a missão, tem compromisso com a evangelização. Então, esta é a igreja. Por isso, nós recebemos um chamado e Jesus nos designou a ganhar almas para o seu reino. Então, veja que ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê será condenado. Então, veja que nós temos a responsabilidade de pregar, não de salvar. A salvação depende de Jesus e da escolha do homem para ser salvo. Então, Jesus é aquele que entregou a vida na cruz do Calvário para nos salvar. O objetivo de Deus é sempre salvar a humanidade. Desde a queda, Deus sempre quis reatar essa aliança com o homem, de forma que enviou o seu único filho para chegarmos até ele. Então, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos aqueles que nele crê, não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Aqui o nosso texto áureo vai estar em Mateus, capítulo número 28, e o versículo de número 19, que vai estar escrito assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja que novamente aqui em Mateus, em uma conexão com o que acabei de falar, Jesus dizendo ide, com o propósito de ensinar, com o propósito de batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus nos designou a ir até aqueles que necessitam ainda de ouvir a palavra. Então, o nosso objetivo é pregar. O nosso objetivo é dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma o homem, que Jesus faz dele uma nova criatura, que transforma ele e leva ele para o céu. Agora, isso cabe às pessoas que ele diz assim: o que crê vai ser salvo. Os que crê na palavra que foi pregada vai ser salvo. Porém, os que não creem, infelizmente, serão condenados. Verdade prática. A evangelização é a grande comissão que Jesus entregou à sua igreja. Então, a evangelização, como disse o comentarista aqui, é a grande comissão que Deus entregou à igreja. Todos nós temos essa responsabilidade de falar de Jesus para as pessoas, de apresentar Jesus às pessoas, de dizer para as pessoas que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, como já falei. Dizer para as pessoas que Jesus morreu na cruz do Calvário com o objetivo de libertá-las, de redimi-las, de purificá-las, né? Para que eles mudassem de vida. É isso. Então nós temos essa responsabilidade. Nós temos aqui o objetivo geral: evidenciar que a Igreja de Cristo é comprometida com a evangelização. Então, evidenciar que a Igreja de Cristo é comprometida com a evangelização. A Igreja do arrebatamento, a Igreja comprometida com as verdades divinas, é uma igreja que tem no seu coração o desejo de ganhar almas para o reino de Deus, de buscar o máximo de alma possível para o Senhor. Então é uma igreja totalmente comprometida com o bem-estar das pessoas,
quer ver as pessoas sendo transformadas, libertas e mudadas. Nós temos os 3 objetivos específicos. Primeiro, mostrar que a igreja do arrebatamento tem visão missionária. O que é uma visão missionária? É você olhar para este mundo e ter compaixão das pessoas que ainda não encontraram Jesus. E buscar apresentar Jesus às pessoas. É um dever de todos nós. Segundo, explicar que a paixão pelas almas é um pré-requisito para fazer missões. Então, a paixão pelas almas é um pré-requisito para fazer missões. Se nós não tivermos compaixão, desejo, jamais nascerá em nós a vontade de evangelizar alguém. Então é preciso olharmos para as pessoas e entender que ela tem uma alma assim como a nossa e procurar dizer para elas que Jesus o ama. Senão nós estamos sendo egoístas e não estamos dizendo que para onde vamos existe lugar para elas também. Terceiro, conscientizar a igreja a responsabilidade pela evangelização. Então nós precisamos nos conscientizar, né, que nós temos uma responsabilidade para evangelizar as almas perdidas. Introdução: a igreja tem responsabilidade de anunciar o evangelho, sendo capacitada com o batismo no Espírito Santo e o recebimento de poder divino para testemunhar de Cristo, para ganhar os perdidos para Ele e ensinar-lhes a observar tudo quanto Cristo ordenou. Meus queridos irmãos, veja que o comentarista destaca algo interessante aqui. A igreja tem a responsabilidade de anunciar o evangelho. A igreja tem a responsabilidade de anunciar o evangelho. Então, anunciar o evangelho, repito, é uma responsabilidade da igreja. Deus confiou a nós essa grande comissão, como foi dito. Deus confiou a nós essa missão de dizer para as pessoas que Jesus o ama, que Jesus tem poder para transformá-las. Meus irmãos, essa palavra tem poder. Só em a gente dizer para as pessoas que Jesus o ama, muitas das vezes as pessoas ficam chocadas. Alguns chegam até a pensar assim, dizer, mas como Jesus me ama? Diante da circunstância e a situação que estão passando, ou encarando. Mas como Jesus ama uma pessoa como eu? E aí, aproveitando o ensejo, e apresentar de Jesus para ela e dizer, olha, Jesus quer te salvar. Jesus quer te libertar. Jesus quer fazer de você uma nova criatura. Então, meus irmãos, isso é muito importante. Diga para as pessoas que Jesus o ama. E as pessoas, com certeza, vão querer saber a forma desse amor. Então, meus irmãos, aqui ele diz assim, uma responsabilidade de anunciar o evangelho, a igreja tem a responsabilidade de anunciar o evangelho, sendo capacitada com o batismo com o Espírito Santo. Então, veja que todo crente, ao aceitar Jesus como Salvador da sua alma, ele recebe o Espírito Santo, ele passa a ser cheio do Espírito Santo. E, a partir daí, já temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho. O que o comentarista está querendo dizer aqui é que precisamos desse poder, precisamos buscar o poder, o revestimento de poder. Porque o que é revestimento de poder? É uma capacitação de Deus nas nossas vidas para o serviço dele aqui na terra. Então Jesus diz assim, ficai em Jerusalém, em Atos 1, até que do alto seja revestido de poder. Né? Então veja que ele diz assim, vai ficar em Jerusalém até ser cheio, ser revestido. E ele vai dizer assim, ser-me-ei e vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, e nos confins, em Samaria e nos confins da terra. Então, Jesus diz assim, para uma obra mais ampla,
para uma obra que exige mais responsabilidade, também é preciso buscarmos poder. É preciso sermos revestidos de poder. É preciso buscarmos uma capacitação. Isso envolve vários aspectos da nossa vida. Uma capacitação espiritual, batismo com o Espírito Santo, e uma capacitação também no mundo acadêmico, para que sejamos inteirados do que devemos fazer. Então, graça, conhecimento e graça, crescer na graça e no conhecimento, para termos mais diligência no que vamos fazer. Então, ganhar almas, não podemos sair de qualquer maneira. Primeiro ponto é buscarmos poder do alto. Segundo é nos capacitar no aprendizagem da palavra. Então vamos continuar. Aqui no tópico 1, visão missionária da igreja, a responsabilidade de todos os crentes. Então, ganhar almas não é uma responsabilidade apenas do pastor. Não é uma responsabilidade apenas do evangelista, do presbítero, do diácono e do auxiliar, que é o corpo ministerial da igreja. Essa responsabilidade abrange todo o corpo da membresia da igreja. Então, observe que é uma responsabilidade de todos nós anunciar a Cristo às pessoas. Além de ser uma responsabilidade de toda a igreja anunciar, a igreja deve ir a todo mundo e pregar o evangelho a todos. Então veja, o objetivo de Deus é que ele se faça conhecido de todas as nações, de todo o mundo. Então essa responsabilidade é da igreja de anunciar Cristo às pessoas, para que as pessoas passem a ter conhecimento do objetivo de Cristo na cruz do Calvário, do objetivo de Deus enviar seu Filho a este mundo para salvá-las. Então, isso depende de toda a igreja. De conformidade com a revelação do Novo Testamento, da parte de Cristo e todos os apóstolos. Então, esta tarefa inclui a responsabilidade primordial de enviar missionário a todas as nações. Veja como lá fala na introdução que enviar missionário exige uma certa capacitação a mais. Não é de qualquer maneira. Evangelizar é uma obra que abrange a todos. Você pode evangelizar no seu trabalho, dizer para as pessoas que Jesus o ama, no colégio, no coletivo, né? Seja onde for, devemos falar para as pessoas que Jesus o ama. Agora, em uma visão transcultural, como é enviar missionário, exige uma capacitação maior. Alguém capacitado para esse serviço, para preparar pessoas para evangelizar aquele território. Vamos continuar. Segundo ponto, olhai para as almas perdidas. Então, levantai os vossos olhos e verdes a terra, que já estão brancas para a ceifa. João 4,35. Então, meus queridos irmãos, Jesus admoesta a todos os crentes a estarem sempre conscientes de que os perdidos têm uma alma eterna, de valor incalculável e que terão que passar a eternidade no céu ou no inferno, e que muitos poderão ser salvos se alguém tão somente lhe anunciar o evangelho. Então veja aqui, Jesus admoesta a todos os crentes a estarem sempre conscientes, né, de que os perdidos têm uma alma. Então precisamos entender, veja que aqui, levantai os vossos olhos, olhais para as almas perdidas, e Jesus vai nos conscientizando que todos têm uma alma assim como nós temos, que eles necessitam de salvação assim como nós necessitamos,
que precisamos dizer para as pessoas que assim como Jesus nos salvou, Jesus os salvará também. Assim como Jesus nos libertou, ele também os libertará. Assim como Jesus nos transformou, assim também ele os transformará. Então, as pessoas têm um destino, como disse o comentarista aqui, destino esse é um destino eterno. E essa eternidade tem duas formas de encararmos ela, ou com Cristo ou sem Cristo. Então, todos que ouvirem a palavra de Deus, crendo, será salvo. Será salvo. Porém, o que não crê vai ser condenado, terá um destino ao inferno. Serão destinados ao inferno. Por quê? Porque fizeram vista grossa, não quiseram. O nosso dever é pregar e anunciar e dizer para as pessoas que Jesus salva, ainda que não queira. Mas nós devemos falar. Porque essas pessoas vão ser julgadas e diante do julgamento, elas vão, naquele dia, ser lembradas que alguém o evangelizou. Vamos lá. Terceiro ponto. Só Jesus salva. Outra coisa interessante que devemos falar para as pessoas, que só Jesus salva. Que não há outro caminho pelo qual elas devem ser salvas, a não ser Jesus Cristo. João 14, versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, verdade e vida. E ninguém vem ao Pai, ele vai dizer, se não for por mim. Não há outro caminho pelo qual as pessoas podem chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Não há outro caminho pelo qual as pessoas podem ir ao céu a não ser confessando Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, confessando Jesus como Salvador da sua alma, para que possa chegar até Deus. Gente que estão bolando, traçando os caminhos, criando métodos para dizer às pessoas que não necessitam de Jesus para chegar no céu. Mas a palavra de Deus é clara, que só por meio de Jesus. Então, isso é um dever da igreja, dizer para as pessoas. Há muitos sendo enganados, por pessoas que estão querendo distorcer o que a palavra está querendo dizer. Vamos para o segundo tópico, a paixão pelas almas. Primeiro ponto, a compaixão de Jesus. Então veja que Jesus teve compaixão pelas almas. Jesus tinha desejo que todos fossem salvos por ele. E esse desejo continua. Jesus vai para o céu e vai designar a igreja agora que o anuncia esse evangelho a todos, que todos venham receber. Então nós devemos, assim como Jesus, olhar para as pessoas perdidas e termos compaixão dela. Termos compaixão de suas almas. Ah, mas fulano é ruim, fulano não vale nada, não importa. Diga para elas que Jesus o ama, mesmo assim. Diga para elas que Jesus quer que eles se arrependam dos seus pecados, porque Jesus quer mudar a vida delas. Então precisamos disso. Precisamos olhar com o olhar de Jesus para as pessoas e termos compaixão delas. O exemplo do bom samaritano é aqui no segundo ponto, o exemplo do bom samaritano. A parábola do bom samaritano destaca a verdade de que a compaixão e o cuidado são coisas intrínsecas à fé salvadora e à obediência a Cristo. O amor de Deus deve ser também amar ao próximo. Então, meus queridos irmãos, veja que a compaixão pelas almas transcende qualquer ritual. E quando vamos olhar a parábola do bom samaritano, veja que descia um sacerdote, passando pelo mesmo caminho em que aquele homem que foi espancado estava, mas vendo, deixou de lado. Porque por alguns rituais que era estabelecido para ele cumprir, ele não quis ajudar aquela pessoa. Da mesma forma, um levita, e deixou também.
mas vindo um samaritano de viagem, moveu-se de íntima compaixão. Veja que a compaixão daquele homem salvou a vida daquela... a compaixão daquele samaritano salvou a vida daquele homem que estava caído, que estava, quem sabe, morrendo à beira da estrada. A compaixão dele. Há quantas almas que estão perecendo, né, morrendo, e às vezes não temos compaixão. Nós negligenciamos. Precisamos, meus irmãos, ter compaixão pelas almas. Terceiro ponto, a paixão de Paulo pela evangelização. Paulo era um homem compromissado com o evangelismo, com a missão. Paulo dizia, ai de mim se eu não pregar o evangelho de Cristo. Então, isso era como uma fogueira dentro dele. E precisamos pegar como exemplo a vida do apóstolo Paulo e de demais homens que era compromissado com o evangelho, que era compromissado com a evangelização e com a missão. Precisamos lutar para resgatar almas das mãos do inimigo. Isso é muito importante. Vamos para o terceiro ponto. A igreja e a evangelização. Aqui, conscientizar que a igreja precisa ser comprometida com a evangelização. A ordem de Jesus. Jesus determinou que em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então veja que a ordem de Jesus é que pregasse o arrependimento de pecado. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe salvação sem que antes a pessoa se arrependa dos seus pecados. Não podemos pregar, como disse o comentarista, que as pessoas vão ser salvas, mas é necessário dizer para elas que elas precisam se arrepender, que elas precisam renunciar, que elas precisam abandonar as velhas práticas para serem salvas. Isso é importante. O professor preste bastante atenção nesse tópico, que é muito importante. O arrependimento e a remissão dos pecados. O arrependimento e a remissão dos pecados. Os discípulos somente devem pregar o perdão dos pecados juntamente com arrependimento do pecado. O pregador que anuncia a salvação como uma simples crença ou religião fácil ou uma formal aceitação da salvação gratuita, sem nenhum compromisso voluntário do pecador de obedecer a Cristo e a sua palavra, está pregando um falso evangelho. Então, meus irmãos, evangelho, ele muda as pessoas. Evangelho que não existe renúncia não é evangelho. O evangelho de Jesus Cristo exige renúncia. O evangelho esse evangelho que venha como estais e fica como estais, está totalmente fora do evangelho de Jesus, do evangelho que pregamos, que é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus transforma, o evangelho liberta, o evangelho muda as pessoas, o evangelho muda caráter. Então, as pessoas precisam mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de ser. Se isso não acontecer, é como disse o comentarista aqui, não é o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho, ele muda as pessoas por dentro e por fora. Terceiro ponto, a mensagem de Cristo e dos apóstolos. A igreja deve continuar a missão e o ministério apostólico, comunicando continuamente a sua mensagem ao mundo e à igreja, através da proclamação e ensino fiéis, no poder do Espírito. Então, meus queridos irmãos, precisamos dar continuidade. A igreja precisa continuar. Isso precisa ser tanto na obra da evangelização missionária, quanto nos ensinamentos dentro da igreja, como disse aqui o comentarista. A igreja precisa ser treinada, a igreja precisa ser disciplinada, né? A igreja precisa ser doutrinada, melhor dizendo. Precisa ser doutrinada
para entender o que é a verdadeira transformação, o que é ser salvo, para repassar para as outras pessoas. Um certo escritor diz: uma pessoa que não é salvo não serve para salvar ninguém. Quer dizer, no sentido de mostrar a salvação para as pessoas, de que ela precisa se arrepender dos seus maus caminhos para ser transformada por Jesus, para ser salva por Jesus. Meus queridos irmãos, que Deus continue nos abençoando, que Deus continue derramando sobre as nossas vidas graça e sabedoria do alto. Quero encerrar aqui louvando a Deus e agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós, pela vida do nosso pastor presidente, toda a sua família, a diretoria da nossa igreja e o nosso conselho administrativo. Fica todos com Deus.